Boa tarde a todos. Um cumprimento particular à Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados, a todos os elementos da mesa. Um agradecimento àqueles que trabalharam intensamente para que esta organização fosse possível, e lembro o professor André Pereira, que nos lançou este repto, e a doutora Mónica Quintela, que trabalhou que nem uma bela moura para que esta organização fosse possível. É evidente que quando nos colocaram este desafio, nós dissemos imediatamente que sim, porque é um tema que nos une e que nos desune, mas é um tema fundamental, que é o tema da responsabilidade médica, um termo de que eu gosto particularmente, porque, ao contrário do que por vezes se afirma, o médico não tem liberdade nenhuma, tem sempre uma enorme responsabilidade. Não há liberdade médica porque o médico não pode fazer, em nenhuma circunstância, aquilo que, enfim, entende que, na sua opinião pessoal, é melhor para o doente, sem pôr em causa a importância inultrapassável da experiência de cada médico, porque não está tudo nos livros, mas aquela liberdade de que os médicos recorriam há muitos anos atrás, quando a medicina se exercia com um enorme paternalismo sobre os doentes, essa liberdade não existe. Desde logo, o médico não tem a liberdade de fazer mal aos seus doentes, não tem a liberdade de fraudar os seus doentes, de enganar os seus doentes e, portanto, não tem liberdade. É uma palavra que eu gostaria de ver banida do léxico médico, é a palavra liberdade, e substituí-la definitivamente pela palavra responsabilidade. E quando, às vezes, quando nós discutimos as condições de trabalho e de exercício da medicina, alguns nos dizem, mas há 20 anos, há 30 anos, eu digo, esse tempo passou, felizmente que acabou. Eu lembro-me ainda dos meus primeiros anos de exercício de medicina, nomeadamente naquilo que era o internato geral, atualmente ano comum. Enfim, claro que as coisas não eram assim, não tinham este extremo, mas nessa altura quase que podíamos matar os doentes, que nada acontecia. Felizmente que as coisas mudaram muito. Lembro-me de um jovem que entrou na urgência com aquilo que seria eventualmente uma indisposição gástrica e, passado muito poucas horas, entrou com um infarto do miocárdio e morreu. Tinha um infarto inferior, que por vezes se confunde com queixas abdominais, queixas de foro digestivo. E pronto, obviamente que todos ficámos constrangidos, todos lamentámos aquela circunstância, mas não aconteceu mais nada. Hoje, e ainda bem, já não seria assim, porque a responsabilidade do ato médico é encarada com muito mais responsabilidade e com muito mais sentido de direito por parte dos cidadãos. E a verdade é que hoje, em circunstâncias absolutamente semelhantes àquela que eu assisti ainda como médico estagiário, digamos assim, do internato geral, hoje a Ordem já condenou vários médicos por situações absolutamente sobreponíveis a esta, o que não acontecia no passado, porque não havia este sentido de exigência, esta literacia da população, a consciência dos seus direitos de cidadãos e, portanto, enfim, as coisas aconteciam com alguma naturalidade, com algum sentido de fatalismo, mas com grande aceitação do destino por parte das pessoas e dos seus familiares. Hoje não é assim e, por isso, nós temos que discutir e conversar sobre responsabilidade médica com muito mais profundidade, com muito mais elevado sentido de rigor e exigência do que se fazia no passado. Ainda bem, porque essa evolução foi feita em defesa e para benefício dos cidadãos, todos os cidadãos, particularmente dos doentes. Mas quando nós dizemos à nossa tutela que precisamente os tempos evoluíram em sentido positivo, quando nós dizemos, por exemplo, que o médico não deve trabalhar mais de 12 horas seguidas,
somos mal compreendidos, porque as pessoas se habituaram a que o médico deve trabalhar 24 horas seguidas e, se for preciso, mais, como se fosse um robô incansável e inesgotável. E isso é, obviamente, impossível. E neste momento em que a Ordem dos Médicos está a procurar mudar esta mentalidade, começando pelos médicos mais jovens e com menos capacidade de reivindicação e defesa dos seus direitos, que são os internos da especialidade, e estamos a procurar e vamos impor um regulamento que os proíbe de trabalhar mais de 12 horas seguidas. As reações são enormes e as dificuldades dos hospitais são enormes, e vemos alguns hospitais a quererem que os internos, a coagi-los a assinar um termo de aceitação de continuar a trabalhar 24 horas como se fosse de sua iniciativa e seu desejo. É difícil mudar mentalidades em algumas pessoas que deviam ter outro sentido de responsabilidade do exercício da medicina e daquilo que representa a segurança dos doentes. Um médico que trabalha 24 horas seguidas tem, ao fim de 24 horas, um nível de obnubilação mental, como se tivesse alcoolizado, com um nível de alcoolemia que daria prisão se fosse apanhado a conduzir. E esta disparidade de critérios com que as tutelas olham para estas matérias são, às vezes, profundamente chocantes. E esta questão envolve também responsabilidade médica com erros ou decisões menos corretas que são tomadas num período de maior cansaço intelectual, com repercussão sobre a capacidade de decisão dos médicos, e só quem não trabalhou 24 horas seguidas a trabalhar a sério, um trabalho que é física e mentalmente esgotante, é que não consegue entender estas situações. Curiosamente, recentemente recebi o pedido de um jornalista que queria acompanhar, depois desta questão da ordem, levantar a questão das 24 horas, queria acompanhar um médico a trabalhar 24 horas no serviço de urgência. Vários médicos se disponibilizaram para serem acompanhados pelo jornalista. Nenhum conselho de administração autorizou que o jornalista acompanhasse o trabalho de um médico durante as 24 horas do serviço de urgência. Eu acho que isto ilustra bem o que se passa atualmente nas urgências hospitalares e o que representa a sobrecarga imensa de trabalho médico. Sem dúvida alguma que esta relação e esta organização conjunta das duas ordens profissionais é extremamente importante. Eu vou abordar um pouco esta questão da independência e da competência das ordens profissionais, essencialmente no sentido e na perspectiva da Ordem dos Médicos. Eu imagino como se sentirá um juiz a julgar um caso médico. Não deve ser nada fácil, sobretudo quando lhe são presentes pareceres contraditórios. Porque a medicina não é uma ciência exata, os pareceres não têm que estar necessariamente algum deles errado, e podem apresentar perspectivas completamente diferentes. Não sei mesmo como é que um juiz consegue tomar uma decisão num caso de saúde. Nós habituamos a olhar os advogados com alguma desconfiança, porque estamos sempre a dizer o que é que se passa na lei, o que é que estes vão inventar para nos crucificarem. Claro que nessas circunstâncias também temos os advogados de defesa e então esses já os encaramos como os potenciais anjos salvadores que nos vão livrar daquela situação menos desejável e mais preocupante. Portanto, vemos os advogados com alguma ambivalência e, por isso, este contacto mais íntimo entre as duas ordens é extremamente interessante, extremamente importante. Tenho para mim, irei falar a seguir, que não haverá nenhum tribunal mais independente do que o Tribunal da Ordem dos Médicos, mais independente e mais competente, exatamente pela complexidade dos casos de saúde, e a Ordem dos Médicos cada vez mais, sofrendo ainda muito da ideia
de um corporativismo entendido em sentido negativo, posso assegurar-vos que não é verdade. A Ordem dos Médicos tem procurado ser extremamente rigorosa nas suas avaliações sobre prática médica, até porque queremos de uma vez por todas separar o trigo do joio, porque temos a consciência de que, existindo em todas as profissões maus profissionais, os maus profissionais mancham a honra e a imagem de toda uma classe. E por isso eu costumo dizer que sou bastonário de 99% dos médicos e que outro 1%, enfim, isto sem que seja matemática linear, e que outro 1% é para expulsar porque se enganou na profissão. Enfim, não será exatamente assim esta proporção matemática, mas 1% que parece pouco, ainda são 400 médicos, dá para encher muitas primeiras páginas de jornais, porque sempre que acontece algum problema de saúde, algum erro médico ou alegado erro médico, vem sempre nas primeiras páginas dos jornais e tem tendência a abrir os telejornais. Nós, obviamente, temos que saber viver e conviver com estes holofotes, e o que temos é de procurar, com o nosso esforço e com o nosso sentido de responsabilidade, demonstrar à sociedade que somos uma organização corporativa, naturalmente, como todas as organizações de classe, mas que o nosso sentido vai naquilo que foi o entendimento do legislador, que foi delegar competências nas ordens para que elas se autorregulem no sentido da defesa dos cidadãos que servem. E é isso que temos procurado fazer na Ordem dos Médicos com o máximo rigor e, por isso, até temos condenado alguns colegas em situações em que eles foram ilibados em tribunal. Mas depois temos uma grande dificuldade em aplicar as penas, exatamente por causa do recurso para os tribunais, mas disso vamos falar a seguir. Saúdo a Ordem dos Advogados, é um prazer imenso estar aqui para discutir esta questão que nos une e que por vezes nos desune, mas em que todos iremos beneficiar de um diálogo e de uma troca de ideias que, em última instância, irá ser benéfica para o país e para os nossos cidadãos. Muito obrigado e um bom congresso para todos.